Olá, meus amigos e minhas amigas. Sou o professor Júlio Anderson, professor de Direito Tributário, e hoje nós falaremos sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações. É um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, quem pode instituir, cobrar e fiscalizar esse imposto apenas os estados e o Distrito Federal. Imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Olha só, a função do ITCMD é predominantemente fiscal. Olha só, é o imposto de função predominantemente fiscal. Sua função mais importante é gerar arrecadação aos cofres do Estado. Nós pagamos o ITCMD para quê? Especialmente para que o Estado arrecade. Então, é gerar dinheiro aos cofres do Estado. Então, ele tem essa função predominantemente fiscal. Por isso, é um dos motivos que eu vou aplicar aqui todos os princípios tributários aqui ao ITCMD. Tá? O ITCMD não deixa de cumprir nenhum princípio tributário. Obrigado a atender todos os princípios tributários. Olha só, ele é um tributo também real, incide sobre a coisa, no caso, os bens deixados em herança ou os bens doados. Então, eu não quero saber aqui, em regra, quem são os contribuintes, eu não quero saber de qualidades pessoais ou particularidades em regra sobre a pessoa do contribuinte. O que eu quero saber é o quê? O bem e o seu valor venal. Então, olha só, é um tributo real que incide sobre a res, sobre a coisa. Agora, quais são os fatos geradores do ITCMD? Gente, é muito simples. Em regra, nós teremos dois fatos geradores. Vamos lá. Primeiro fato gerador, que será a transmissão causa-mortes de bens ou direitos. Olha só, a transmissão causa-mortes. Esse é o primeiro fato gerador do imposto. Vejam vocês, a pessoa morreu, transmitiu, no ato da transmissão, no ato da morte, ocorre a transmissão aqui de todo o seu patrimônio. Então, nesse caso, o fato gerador será a transmissão causa-mortes. E qual que é o momento da ocorrência do fato gerador, do ITCMD, nesse imposto, nesse fato gerador? É muito simples. O fato gerador vai ocorrer na data da abertura da transmissão, ou seja, na data da abertura da sucessão, perdão. Então, olha só, o fato gerador ocorre na data da abertura da sucessão. A data da abertura da sucessão é qual? A morte. Então, toda a legislação tributária que eu vou aplicar nessa relação jurídico-tributária será a da data da morte, que é a data que ocorre o fato gerador. Então, o primeiro fato gerador do ITCMD é a transmissão causa-mortes, cujo momento da ocorrência do fato gerador, o aspecto temporal do fato gerador será a data da abertura da sucessão, que é o óbito. Muito bom. Então, o segundo fato gerador vai ser a doação de bens. Então, na doação ocorrerá aqui o fato gerador aqui do imposto sobre a transmissão causa-mortes. E qual que é o momento da ocorrência do fato gerador? Olha só, é muito simples. O momento da ocorrência do fato gerador do ITCMD sobre doações, nós vamos ter que dividir aqui se bem móvel ou bem imóvel. Se for bem móvel, o fato gerador ocorrerá, olha só, se for bem móvel, o fato gerador ocorrerá na data da tradição da coisa. Então, se for bem móvel,
o fato gerador vai ocorrer, o momento da ocorrência do fato gerador será na data da tradição da coisa. Agora, se for bem imóvel, em regra, o fato gerador será a data da escritura, ou seja, a data do registro junto ao cartório imobiliário. Então, como é que se adquire a propriedade imóvel? No Brasil, a lei exige, como prova da propriedade imóvel, o registro imobiliário. Então, se você não tem o registro imobiliário, então você não tem a propriedade do bem imóvel. Então, no caso do fato gerador, em regra, ocorrerá na data do registro junto ao cartório de registro de imóveis. Só que, evidentemente, na prática, você tem que pagar o imposto antes, no caso da doação, para poder fazer o registro. Então, os estados acabam cobrando antes do fato gerador o imposto. Mas isso às vezes é por acordo entre as partes, ou às vezes o próprio estado edita uma lei falando que o fato gerador ocorrerá antes do registro junto ao cartório de imóveis, porque sem o pagamento do imposto não se registra, evidentemente. Agora, um outro detalhe, tá? Um outro detalhe que eu vou pegar para vocês aqui, está aqui no meu livro, Manual de Direito Tributário, da editora Saraiva. Olha só, na separação judicial, imagina vocês um caso de um casal que está se separando, tem bens, eu sei que na doação ocorre o ITCMD, e se ocorrer uma transmissão onerosa de imóveis, nós vamos ter aqui o ITCMD, nós vamos ter o ITBI para o município. Se for doação, eu tenho o ITCMD para o Estado, e se for venda de imóveis, por ato intervivo, eu tenho aqui o ITBI para o município. Então, olha só, numa separação judicial, então, em que o casal divide os bens, só que um fica com mais bens que o outro. Olha só, se separar igual, não tem tributo, porque ninguém está doando nada para ninguém está sofrendo perda de bem, nem sofrendo onerosidade na transmissão de bens. Então, não tem tributo. Agora, e quando ocorre a separação, a divisão de bens, e um fica com mais? Aí nós vamos ter que analisar o caso concreto, porque se for gratuito, nós vamos ter o ITCMD. Já se for oneroso, nós vamos ter o ITBI, se for bem imóvel. Então, olha só, o que eu falo aqui no meu livro? Na separação judicial, se uma das partes ficar com mais da metade dos bens a título gratuito, incide o ITCMD sobre o valor excedente. Caso a parte excedente em bens imóveis seja a título oneroso, incide o ITBI de competência municipal. Então, vejam vocês, se alguém ficar com mais e esse mais for gratuito, incide o ITCMD. Se esse mais for oneroso em imóvel, nesse caso, incidirá aqui o ITBI de competência do município. Muito bem, pessoal. Quem são os sujeitos passivos aqui do ITBI? Muito bem, os sujeitos passivos, nós vamos ter os sujeitos passivos no caso da transmissão, causa mortes, e nós vamos ter os sujeitos passivos aqui no caso da doação. Se for transmissão causa mortes, quem será o sujeito passivo? O sujeito passivo será quem? Em regra, requerer a abertura do inventário, mas em regra, o sujeito passivo será quem? Os herdeiros, legatários, sucessores. Então, os herdeiros e sucessores, em regra, que serão o sujeito passivo aqui no ITCMD, no caso da transmissão. Mas
dependendo da pessoa que pede a abertura, essa pessoa também pode ser o sujeito. Às vezes um credor, às vezes uma pessoa que pede uma cessão de direitos hereditários também pode ser o sujeito passivo aqui do ITCMD. Muito bom. E na doação? Quem é o sujeito passivo do ITCMD na doação? Gente, é muito claro, nós vamos ter uma pessoa que doa e uma pessoa que recebe. Nesse caso, em regra, qual que é a regra? O sujeito passivo será o donatário, ou seja, a pessoa que recebe a doação. Agora, como o ITCMD é um imposto estadual, o que a lei estadual pode também estabelecer? Pode estabelecer a solidariedade, ou seja, pode determinar a responsabilidade solidária do doador, para que o tributo não deixe de ser pago. Então, esses são os sujeitos passivos aqui do ITCMD, tanto na transmissão causa-mortes quanto na doação. Agora, qual é a base de cálculo? Gente, é muito simples. Olha só, a base de cálculo será o valor venal dos bens transmitidos ou doados. Nós vamos ver que o lançamento fiscal é por declaração. O contribuinte vai lá na Secretaria da Fazenda do Estado, fornece a documentação relativa aos bens que serão transmitidos ou doados. Os fiscais da Secretaria promovem a avaliação desses bens, calcula o imposto e notifica o contribuinte. Então, a base de cálculo será o quê? O valor venal dos bens transmitidos ou doados, que em regra seria correspondente ao valor de mercado. Muito bom. E as alíquotas do ITCMD? Olha só, as alíquotas do ITCMD, meus amigos, são fixadas aqui pelos estados. Cada estado tem sua lei instituindo o ITCMD, e as alíquotas, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, poderão ser progressivas. Então, os estados podem, de forma autônoma, fixar suas próprias alíquotas de forma progressiva. Lembrando que o ITCMD no Brasil terá alíquota máxima de 8%. Então, os estados têm que respeitar esse teto constitucional de 8%. Então, eles não podem fixar mais do que 8%, porque a Constituição determina isso exatamente porque no Brasil, o nosso regime tributário, ele existe para proteger os mais ricos da tributação. Então, como nós temos uma tributação regressiva, que eu já falei várias vezes para vocês, que incide sobre o consumo, acaba que quem vai suportar o peso da carga tributária é o povão, e geralmente o povão assalariado, o povo mais pobre, porque eu transfiro toda a carga tributária dos grandes empresários para os produtos e, respectivamente, para os preços dos produtos que pagarão os consumidores. Nos países desenvolvidos, geralmente o eixo de tributação está no patrimônio e na renda. E o ITCMD seria uma forma de tributação sobre o patrimônio. E aí você cobraria mais dos mais ricos e menos dos mais pobres. Então, olha como é que funciona nos países envolvidos como os Estados Unidos, os países da Europa, o Japão. Gente, nesses países, a média da alíquota do ITCMD chega a 40%, 45%. Dizem que no Japão, eu não tenho certeza, que a alíquota do ITCMD é 50%. Então veja que nos países desenvolvidos se cobra mais tributo sobre o patrimônio, enquanto no Brasil se cobra sobre o consumo para evitar a tributação sobre os mais ricos. Por isso que aqui a alíquota máxima do ITCMD é de 8%, para evitar cobrança de tributo sobre os mais ricos. É evidente que quem transmite herança são os mais ricos, pobre não transmite herança. Então, é uma forma de proteger o patrimônio aqui dos mais ricos, é ter esse teto de apenas
8% sobre o ITCMD. Muito bom. Então, essas são as alíquotas do imposto. E para finalizar, o lançamento fiscal do ITCMD como eu já falei, é por declaração. Significa que contribuinte e fisco trabalham em conjunto para liquidar o valor do tributo, ou seja, para encontrar o valor exato do tributo. O contribuinte entrega a documentação, informa e declara para a Secretaria da Fazenda quais são os bens. De posse dessas informações, o fisco avalia os imóveis, notifica o contribuinte, notifica o contribuinte que faz o pagamento. Então, esse é o lançamento do ITCMD. E só para finalizar nossa aula, eu vou explorar apenas uma questão aqui de prova. Quem tem meu livro, vai ver que no final de cada capítulo existem várias questões de prova, prova da OAB, concurso para juiz, promotor, etc. Então, vocês podem estudar os capítulos e, ao mesmo tempo, treinar para a prova. Então, olha só uma questão que incidiu num concurso de cartório, feito pela Fundação Carlos Chagas. Olha a pergunta, tá? O imposto de transmissão, causa mortes e doação, incidente sobre bens e direitos, ITCMD, tem por fato gerador. Tá? Aí veio as alternativas. Letra A, a partilha de bens comuns, ou seja, quando é atribuída ao cônjuge, superstite sua meação. Letra B, a abertura da sucessão que se dá com a morte. Letra C, partilha ou adjudicação dos bens deixados pelo decuios em inventário ou arrolamento. D, aceitação da herança pelos sucessores a qualquer título. Lavratura da escritura de doação, quando se concretiza a transferência do domínio ao donatário. Olha só, a questão correta, tá, seria, vejam vocês, a letra B. Olha só, a letra B seria a questão correta. Na verdade, essa questão aqui, a gente analisa que ela não está muito bem elaborada a questão. Por quê? A abertura da sucessão que se dá com a morte seria o momento da ocorrência do fato gerador. Só que se vocês observarem, as outras alternativas não têm nada a ver, tá, com a questão, não estão corretas, elas estão totalmente erradas. Então, olha só, a pergunta, o imposto de transmissão causa mortes e doações incidentes sobre bens e direitos tem por fato gerador. Aí a questão correta aqui seria a abertura da sucessão que se dá com a morte. Como eu falei, nesse caso específico aqui, a questão ela não foi muito bem elaborada, porque a única alternativa que nós temos seria essa, a alternativa B, que diz que é a abertura da sucessão. Isso porque todas as demais, tá, estão totalmente erradas. Então, eu tenho que observar nesse caso aqui qual que seria a questão mais correta. Mas, na verdade, a abertura da sucessão que se dá com a morte é o quê? O momento da ocorrência do fato gerador do ITCMD, no caso da transmissão. Outra questão aqui de procurador do Tribunal de Contas, que tem a seguinte redação. Olha só. Com relação aos tributos estaduais, assinale a alternativa correta. Letra A. O ITCMD incide sobre bens móveis, mas não sobre bens imóveis, haja vista a natureza destes bens. Então, você já viu que está totalmente errada. Incide tanto sobre móveis quanto imóveis. Letra B. O entendimento do STJ
é de que o ICMS incide no serviço de provedores de acesso à internet. Tá? Olha só, está errada. A letra C, segundo o STJ, é de que o ICMS incide sobre operações interestaduais realizadas por empresa de construção civil quando da aquisição de bens necessários ao desempenho de sua atividade fim. Também está errada, aqui no caso, é ISSQN. A letra D, em caso de inventário por morte presumida, incide o ITCMD. É claro que incide o ITCMD, no caso de inventário, seja por morte natural ou presumida, não interessa. Toda vez que houver transferência de bens em razão de inventário, o tributo cabível é ITCMD. E, evidentemente, a letra E está errada, que diz o seguinte: é inconstitucional lei complementar que conceda isenções do ICMS residente nas operações de serviços e outros produtos destinados ao exterior, além dos previstos na Constituição Federal. Está errado, porque aqui é o caso de imunidade. Ok? Então, meus amigos, esse foi o imposto sobre a transmissão causa mortes. Um abraço para vocês e até a próxima aula.